Convido você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Salmos, número 37, versículo 4. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Deus vai falar conosco, irmãos, a sua palavra, que sempre nos renova e nos transforma, amém? Salmos de número 37, versículo 4, diz o seguinte: deleite-se no Senhor, na versão NVI, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu vou repetir: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E nessa manhã, irmãos, Deus quer falar conosco sobre o tema famílias que alcançam sonhos, famílias que vivem sonhos nas suas vidas. A família, irmãos, é um lugar onde nós podemos encontrar a força, a motivação, a capacitação, toda a ajuda que nós precisamos para alcançar nossos sonhos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, infelizmente, é na família aonde nós podemos encontrar os maiores obstáculos. É onde nós podemos muitas vezes ter uma família que, ao invés de dar aquela força, aquela capacitação para a gente poder viver um sonho, ali nós encontramos muitas vezes uma palavra de desânimo, muitas vezes nós encontramos barreiras que nos impedem de sonhar. Sonhos, irmãos, são importantes. O texto que nós lemos diz aqui que Deus tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Muitas vezes nós ouvimos que Deus tem sonhos para nós, e realmente Deus tem, amém, igreja? Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que sei os planos que tenho para vós. E às vezes a gente pensa que Deus tem só prazer de realizar os sonhos dele para nossas vidas, mas ele também tem prazer de realizar os nossos sonhos. Preste atenção nisso, irmãos. O sonho, ele não é a coisa mais importante da vida. Nós não estamos aqui neste mundo e a gente não emprega todas as nossas forças só para a gente conquistar e ter sonhos e vencer esses sonhos. Mas os sonhos também são muito importantes, apesar de não serem o mais importante. O sonho, irmãos, ele é o começo de tudo. O sonho é aquele ânimo que gera em nosso coração. Como que os sonhos começam? Geralmente os sonhos começam assim: um dia eu ainda... Como que você completaria essa frase? Um dia eu ainda serei. Um dia eu ainda irei naquele lugar. Um dia eu ainda vou ter isso. Um dia eu ainda vou experimentar. Todos nós, irmãos, precisamos ter um sonho. Seja sonhos na área profissional, a nossa carreira, um cargo público, abrimos a nossa empresa, o sonho de ser um esportista, um sonho de ser um influencer nas redes digitais, o sonho de família, se casar, formar uma família, voltar a ter alegria na família, ter filhos. E já tem uns aí pressionando os filhos para ter os netinhos, né? E fica lá pressionando. Sonhos de construir uma casa, de viajar, sonhos de saúde, a cura de uma doença, a libertação, sonhos de emagrecer quando sobe naquela bendita a balança, né, irmãos? Ali é um sonho que a gente luta, né, irmãos? Os sonhos também de ter experiências com Deus. Você tem sonhado de ter experiências com Deus? Sabe, irmãos, todos os dias eu oro e falo assim: Deus, eu declaro que toda a luta que eu passo hoje é uma oportunidade de eu conhecer o Senhor. Eu vou conhecer o Deus que provê, o Deus que abre portas. Lembra de Pedro, irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus estava andando sobre as águas, foi Pedro que disse para Jesus: Jesus, eu quero andar sobre as águas. Não partiu de Jesus, partiu do próprio Pedro. Ele teve um desejo, ele sonhou: eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero liderar uma célula, eu quero ser grandemente usado por Deus. Sonhos, irmãos, são importantes. Sonhos revelam as nossas condições. Você quer ver se uma pessoa está bem? Quer descobrir se alguém está feliz? Quer ver se um casamento, uma família está feliz? Pergunte esta pergunta: qual é o seu sonho hoje? Pergunte a esta pessoa. Aliás, eu quero dar uma liçãozinha de casa. Pastor, eu vim para a igreja ter lição de casa. Estamos no mês da família. Eu quero desafiar a igreja nessa semana, a todas as famílias, todos os lares aqui, vocês separarem, nós separarmos, que também eu vou fazer isso, um tempo que a nossa casa é a nossa família, e cada um falar qual é o seu grande sonho. Às vezes nós estamos dentro das nossas casas, e a gente nem sabe qual é o sonho
da pessoa que está perto de nós. E também nós precisamos, irmãos, ter um sonho de família, porque nós também temos que lutar contra o individualismo, amém, igreja? Onde cada um está buscando o seu sonho. Qual é o teu sonho de família? Então, 2 liçãozinhas de casa para essa semana, amém, irmãos? Todo mundo tem que saber qual é o sonho da outra pessoa da sua família e definir um sonho de família, um sonho que a família toda vai lutar por este sonho, e vai fazer um cartaz. Não parou a lição de casa ainda, viu, gente? E vai fazer um cartaz, tira uma foto, posta lá, né, Tom? Põe na rede social da igreja. Eu vou fazer na minha casa lá um cartaz, seja uma construção de uma casa, seja uma viagem, um sonho de família, porque sonhos revelam como nós estamos. Quando a gente está bem, a gente sonha. Sabe, igreja, o sonho é algo tão importante, tão sério, e é mais importante que nós imaginamos. Que você sabia que existe um perigo quando você não tem sonhos? Não ter sonhos é algo perigoso. Quando você não tem sonhos, você fica estagnado, você vai parando. E sabe, irmãos, pessoa parada é um problema. Repita comigo, diga assim: pessoa parada é um problema, irmãos. Porque quando a pessoa está parada, quem lembra aí das campanhas de dengue? Água parada dá dengue. Pessoa parada fica o que, irmãos? Dengose. Pessoa parada, irmãos, que não tem sonho, começa a viver numa insatisfação. Lembra da pregação da mosca e da abelha? E aí, você está sendo mosca ou abelha? Só está olhando coisa ruim, negativo, tudo está difícil, não tem mais sonhos, vai vivendo aquela insatisfação, fica reclamão, fica murmurador, fica crítico, porque eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Pessoa, irmãos, parada, que não tem sonho, fica olhando demais para o sonho dos outros. E quando você fica olhando demais para os outros, você começa a olhar o que você não deveria olhar. Começa a cair, irmãos, num problema sério chamado comparação. E você começa a perder a alegria do que você tem na sua vida. A verdade, irmãos, é que a alegria, ela é sim realmente algo que a gente recebe de Deus. Existe a bênção da alegria, mas a alegria também é uma decisão. Você pode viver triste e desanimado pelo que você não tem, porque as coisas não são de uma determinada forma, ou você pode escolher se alegrar com o que você tem hoje. Pode não ser muito, pode ser pouco, pode ser luxuoso, pode ser simples, mas é uma escolha que nós fazemos. E quando a gente começa a parar de sonhar, começamos a olhar demais a vida dos outros. A comparação, irmãos, ela destrói a nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas eu estou, irmãos, em luta contra a comparação, e você tem que lutar também. Tome muito cuidado com as redes sociais, porque a rede social, irmãos, ela aparece só o palco, mas todo palco tem algo chamado bastidor. O bastidor ninguém posta foto. Aquele dia sozinho em casa, comendo miojo, ninguém vai postar. Mas um restaurante japonês bacana, com a família, com os amigos, esse a gente posta, e não tem nada de errado com isso. Não tem problema você postar e outra pessoa postar. O problema é a gente achar que a pessoa está comendo no restaurante japonês todo dia, e a gente está triste porque nós estamos comendo o arroz com ovo hoje. A comparação nos destrói. A comparação, irmãos, faz a gente cobiçar e faz a gente perder a força de lutar pelo nosso sonho. Você lembra do rei Davi? O rei Davi tinha muitos sonhos, mas chegou um momento que o rei Davi parou de sonhar. E quando ele parou de sonhar, ali começou a sua queda. A Bíblia diz que quando chegou a época dos reis irem para a guerra, e Davi era um guerreiro, como rei tinha que guerrear, expandir o seu território, mas ao invés de ir para a guerra, ele ficou no terraço do palácio. E lá do palácio, ao invés de estar no campo de guerra lutando pelo sonho, começou a olhar o que os outros têm e cobiçou aquela mulher, desejou aquela mulher, elaborou um plano para que o seu marido, que era um soldado dele, fosse morto. E assim Davi, ele trouxe aquela mulher para si, tudo porque ele parou de sonhar. Mas tem algo interessante nessa história do rei Davi. Depois eu quero encorajar você a ler, porque quando o profeta Natã chega para confrontar Davi, fala assim: Davi, o que você fez?
Por que você parou de sonhar e foi olhar o que não devia ter olhado? E sabe, irmãos, o que o profeta Natan falou para Davi? Eu amo esse versículo. O texto fala o seguinte: e Deus falou para Davi através do profeta: por que você foi olhar o que você não devia olhar? Por que você parou de sonhar? Se você tivesse pedido a mim o Egito e outras nações, eu te faria rei do Egito e de outras nações. Agora é aquela hora que você tinha que falar assim: uau, vamos lá, 1, 2, 3, uau. Você prestou atenção no que aconteceu aqui? Se você tivesse me pedido, eu teria te dado. Eu só não te dei porque você não pediu. E Davi já era rei de uma nação, e Deus falou assim: se você pedisse outras nações, eu teria te dado. Como que estão os teus sonhos? Será que você estagnou? Será que você parou de sonhar? Nós precisamos, irmãos, ter sonhos. Defina um sonho, não desista do teu sonho hoje. Recupere sonhos que foram paralisados, sonhos que talvez você engavetou, sonhos que foram difíceis demais para acontecer e você disse: chega, não tem como alcançar esse sonho. Supere o erro do passado, supere as falhas que você errou lá atrás. Nós não somos perfeitos, irmãos, e o alvo da vida não é ser perfeito. O alvo da vida é a gente continuar, hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje, corrigindo as falhas, mas sempre avançando. Perdoe a você mesmo por aquela decisão errada que você teve, porque você entrou aonde você não devia ter entrado, porque você falou o que você não devia ter falado. Mas recupere o teu sonho, porque nunca é tarde para voltar a sonhar. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, fala que quando o Espírito Santo viesse, quantos creem que o poder do Espírito Santo está disponível a nós? A Bíblia diz que um dos sinais que alguém está cheio da presença do Espírito Santo não é somente orar em línguas, não é somente curar os enfermos, mas o texto diz em Joel 2,28: quando o Espírito Santo vier, os seus velhos, os seus idosos terão sonhos. Nós não podemos parar de sonhar, irmãos. Continue sonhando, mas os nossos sonhos são diferentes. O sonho de quem tem Jesus é um sonho diferente, porque você é uma pessoa de Jesus. Quem tem Jesus aqui? Algumas, irmãos, características do sonho de uma pessoa que tem Jesus. Primeiro, esses sonhos, eles precisam ser moralmente corretos. Esse sonho não pode ser alcançado de uma forma que a gente prejudica o outro. Nosso Deus, irmãos, é o Deus criador. O nosso Deus não precisa tirar de um para dar para o outro. O inimigo faz isso. Quando alguém busca um inimigo e às vezes faz algum trabalho ali maligno, às vezes o diabo até dá o que a pessoa quer, só que ele tira de um para dar para o outro. Ele faz alguém ser demitido do seu trabalho para abrir a vaga e você conquistar aquela vaga. Ele faz alguém acontecer algo para tirar aquela pessoa e dar a você. Mas o nosso Deus, irmãos, não é assim. Ele é um Deus criador. Você precisa de uma vaga, Ele faz a empresa crescer. Novas vagas são criadas e você é promovido sem prejudicar ninguém. Busque sonhos moralmente corretos, éticos, honestos. Segunda característica do nosso sonho, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus na nossa vida. Sabe, igreja, como pastor a gente atende muitas pessoas, e um dos principais motivos, os principais motivos de oração que a gente recebe, às vezes a gente atende, pessoas falam assim: pastor, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, mas eu não sei qual é essa vontade. E quando eu escuto isso, eu fico feliz de um lado, mas eu fico triste do outro. Eu fico feliz porque falo, glória a Deus, as pessoas querem viver a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo eu vejo muitos cristãos assim num processo angustiante, estão sofrendo, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu estou confuso, eu estou perdido. Não, irmãos, buscar a Deus é algo agradável, buscar a Deus é algo prazeroso. Como que buscar a vontade de Deus é algo que faz a gente ficar sofrendo, angustiado? Não, não é assim, irmãos. Pastor, como que eu sei que esse sonho é de Deus? Primeiro, pegue o teu sonho e faça uma comparação, coloque ele à luz da palavra de Deus. Esse sonho está dentro dos critérios de Deus? Ele está um sonho que agrada a Deus? É um sonho que não prejudica as pessoas? É um sonho que está dentro dos padrões de Deus? Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Segundo, você pega aquele sonho agora e você alinha ao propósito da sua vida. Então você tem que descobrir qual é o seu propósito de vida e fala: Deus, esse sonho está alinhado ao plano que o Senhor tem para a minha vida, o meu propósito de vida, o que o Senhor tem para a minha vida.
E pede agora para que aquele sonho possa ter um alinhamento. E terceiro, irmãos, não fica angustiado não. Como fala assim: Senhor, vá agora à minha frente, conduza a minha vida todos os dias. Quantos dias, igreja? Todos os dias você tem que orar: Deus, vá à minha frente. O que for melhor para a minha vida, abra as portas. O que não for, feche as portas. E se Deus fechar algumas portas, pastor, eu posso ser que eu fique triste? Pode ser que eu fique triste naquele momento, mas aí eu descanso em Deus, que Ele está cuidando de mim. Alinhe teus planos com os sonhos de Deus. Terceiro, os teus sonhos têm que fazer algo pela vida de outras pessoas. E quarta característica de um sonho que vem de Deus: eles são sonhos grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande, irmãos. Preste atenção nisso. O nosso Deus, Ele honra os grandes sonhos, porque os grandes sonhos honram a Deus. Levante a sua mão e diga comigo assim: meu Deus, Ele honra os grandes sonhos, porque os grandes sonhos honram a Deus. Então faz assim com a sua mãozinha, vira para quem está ao seu lado e fala para ele assim: aumenta o teu sonho aí em nome de Jesus. Aumenta esse sonho. Ah, pastor, aumentar o sonho? Já está tão difícil esse sonho. E agora o Espírito Santo diz para mim: aumenta o meu sonho sim. Sabe por quê, irmãos? Porque sonho é algo que você não pode alcançar. Se você pode alcançar, não se chama sonho. Sonho do cristão, sonho daquele que tem Jesus, é o sonho do impossível. É aquele sonho que diz: se Deus não colocar a mão aqui, ninguém consegue. E nós glorificamos, exaltamos o nosso Deus. Toda vez que nós falamos, alguém fala nossa construção da nossa igreja, eu levo alguém para ver e falo: aqui está o nosso sonho. Ou estou dizendo: só Deus pode fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho recursos. E essa é a primeira barreira, irmãos, que nós temos que enfrentar para alcançar sonhos. O primeiro obstáculo que nós temos que superar são as nossas limitações. Nós temos limitações para alcançar este sonho, porque mais uma vez senão não seria um sonho. E nós olhamos para aquele sonho e geralmente o sentimento que vem dentro de nós é: eu não tenho o que é necessário. E quantas vezes nós olhamos aquele sonho e falamos: eu não tenho o que é necessário, eu não tenho as condições para realizar este sonho. Talvez você possa dizer: eu não tenho a ajuda das pessoas que eu queria, talvez eu não tenho uma estrutura familiar, um suporte familiar. Você chega para fazer aquela aula, o teu sonho de fazer medicina, você chega no primeiro dia de aula de medicina e todo mundo começa a falar: meu pai era médico, meu avô era médico. E aí você talvez fala assim: eu nem sei quem é o meu pai, na minha família ninguém é formado. E você entra naquela faculdade, naquele primeiro dia de aula, cheio de medo, mas você pode ter certeza que você pode não ter essas condições, mas você tem um Deus que é todo o recurso que você precisa. Talvez você diz: eu não tenho talento, eu não tenho contato, eu não tenho dinheiro, eu não tenho as características necessárias. Mas pare de olhar o que você não tem e comece a olhar para o Deus que você tem. Quando Deus colocou um sonho no coração de Moisés, falou assim: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Moisés começou a falar tudo aquilo que nós falamos. Moisés colocou os olhos nele e falou assim: eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais capacidade, eu já sou gago, eu não sei falar. Mas qual foi a resposta de Deus, irmãos? A resposta de Deus tem que ser a resposta que um cristão cheio do Espírito Santo tem que dizer. Deus não ficou falando assim: não, Moisés, não é bem assim, você não é bom nisso, mas você é bom nisso. Não, Moisés, você não tem isso, mas você tem isso. Deus não fez essa palavra, não fez essa conversa de autoajuda com Moisés. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu sei muito bem quem você é, eu sei muito bem o que você tem, eu sei muito bem o que você não tem, mas sabe o que é mais importante, Moisés? Moisés, é que eu sou o que você precisa, que eu sou. O eu sou está com você, o eu sou está enviando você. Eu sou o que você precisa para realizar este sonho. Você pode aplaudir glorificando a Deus. Sabe, igreja, tem tanta gente tentando. O que será que Deus quis dizer? O que Ele quis dizer com eu sou, eu sou? Ah, Deus quis dizer que eu sou isso? Não. Por que Deus parou ali? Eu sou, porque Ele é o que você precisa que Ele é.
Se hoje é provisão financeira, eu sou o dono de todo o ouro e toda a prata, tudo pertence a mim. Eu preciso de paz e tranquilidade, eu não consigo mais dormir, eu não tenho uma cabeça boa para conseguir isso. Eu sou a inteligência que você precisa, eu sou a criatividade que você precisa. Quando meu pai, irmãos, construiu esse templo, nosso primeiro templo, nós estamos agora no segundo. Meu pai, irmãos, ele era contador de empresa, recém-aposentado, diretor financeiro, não sabia nada de construção, irmãos. Chegava aqui nas manhãs e aí a gente começava a falar e fazia as coisas, e eu olhava meu pai, cresci vendo ele na construção da igreja e falava assim: pai, como que o senhor sabe tudo isso? Eu falei assim: eu não sei, mas nessa noite, enquanto eu dormia, Deus ia me dando em sonhos tudo aquilo que eu tinha que fazer na construção. Eu sou aquilo que você precisa. Pare de olhar o que você não tem, mas comece a olhar o Deus que você tem. Não desista, não desista. O Espírito Santo diz a você: você está proibido de desistir. Sonhos são alcançados, irmãos, com perseverança. Sonhos são alcançados com garra, com determinação. Sonhos não vão ser alcançados, irmãos, de forma fraca, mole, não. Você precisa perseverar. Todo grande vencedor, irmãos, já sentiu vontade de desistir. Seja alguém muito bem sucedido, seja um medalhista olímpico, quando você olhar alguém que venceu, alguém que teve grandes conquistas, pode ter certeza, em algum momento ele também teve a vontade de desistir, mas ele não desistiu. Não é errado ter vontade de desistir, isso é humano, mas sabe qual é a diferença, irmãos? Eu não faço aquilo que eu estou com vontade, eu faço aquilo que eu preciso fazer. Faça o que for preciso. Vira para quem está ao seu lado, diga assim para esta pessoa: faça o que for preciso. Fala para ela. Todo milagre, irmãos, tem o lado de Deus e o nosso lado. Todo milagre tem aquilo que Deus faz, mas todo milagre tem aquilo que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Deus ressuscitou Lázaro, você lembra da história? O Deus que teve poder de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Pergunto a cada um de todos nós: você acha que esse Deus também não teria poder para dizer: pedra, sai da frente? Mas a pedra, ele disse àqueles homens: vocês querem que eu ressuscite Lázaro? Vocês tiram a pedra. Faça o que for preciso. Mas eu preciso estudar mais porque eu não entendo isso aqui. Estude mais. Eu preciso acordar mais cedo. Acorde mais cedo. Eu preciso economizar, talvez voltar a andar de ônibus para ajustar as minhas finanças. Volte a andar de ônibus. Eu preciso deixar talvez certas amizades erradas. Eu vou deixar essas amizades, mas não faça aquilo que for preciso. Mas não desista do teu sonho. Faça o melhor com o que você tem. Vá até o final. E aquilo que está além de você, confie que você tem um Deus para realizar o sobrenatural. John Maxwell, um pastor americano, ele fala o seguinte: pessoas vencedoras fazem constantemente aquilo que os outros só fazem ocasionalmente. Eu vou repetir: pessoas vencedoras fazem constantemente o que outras só fazem ocasionalmente, ou seja, quando está com vontade. E deixa eu dizer, haverão dias que você não vai ter vontade de sair da cama. Haverão dias que você vai querer emendar um pijama no outro. Haverão dias que você pode talvez até estar bravo com Deus. Você fala: Deus, eu não quero falar com o Senhor hoje não, porque eu estou muito bravo com o Senhor. Haverão dias que não vai ter vontade de ir na célula, ir no culto. Haverão dias que eu não quero olhar para a cara daquela pessoa. Haverão dias que eu não quero ver ninguém. Mas preste atenção nisso. Esses dias vêm, mas esses dias também passam. E vai passar em nome de Jesus. Continue fazendo. Para viver, irmãos, e conquistar sonhos, não dá para fazer as coisas só quando tem vontade. Tem que fazer mesmo sem vontade. Tem que orar quando não está com vontade. Tem que estudar quando não está com vontade. Tem que economizar quando não está com vontade. Para que nós possamos alcançar estes sonhos, irmãos, nós precisamos superar as limitações da vida. Elas estão aí. E ficar chorando por elas, reclamando sobre elas, não vai fazer a gente alcançar nosso sonho. Mas é olhar para o nosso Deus e fazer aquilo que precisa ser feito. Segundo, irmãos, nós precisamos ter uma direção. Nós precisamos ter foco.
Hoje nós vivemos uma crise de confusão mental e uma confusão emocional. Defina o teu sonho, defina o que você quer. Não é à toa que Jesus chegava para as pessoas e perguntava o que para elas? O que você quer que eu te faça? Defina um sonho, não fique perdido. Mais uma vez, tome cuidado com as comparações da vida. Você lembra quando Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, me pede o que quiser. Os céus se abriram, irmãos, aquela oportunidade que todos nós imaginamos. Você imagina um anjo chega na tua frente e fala assim: hoje Deus está assim com você, pode pedir o que você quiser. Eu acho, irmãos, que se fosse alguns de nós, hein, turminha, acho que a gente ia falar assim: ô Deus, dá para voltar terça-feira? Que eu não tenho a mínima ideia do que eu quero. Vença toda a confusão. O livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, fala que aquele que tem mente dividida, aquele que é instável, aquele que não sabe o que quer. Você já parou, irmãos, para se colocar no lugar de Deus, escutando a tua própria oração? Acho que Deus entra em crise, né, irmãos? Meu filho, não dá para se entender, mas oh Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tenha um foco, tenha uma direção. E terceiro, vença os ladrões da alegria. Irmãos, vença o ladrão da alegria. Preste atenção nisso. Quando você estuda a Bíblia, existe uma conexão na Bíblia entre alegria e força. Eu vou repetir: existe uma conexão entre alegria e força. Quando você tem alegria, você tem força. Quando você não tem alegria, você não tem força. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Se está faltando força, na verdade está faltando o quê? A alegria. E existem muitos ladrões de alegria, ações que acontecem que roubam a alegria, essa força para a gente lutar pelo nosso sonho. Tem os chatos, como tem gente chata, né, gente? Tem muita gente chata, tem muita gente desanimadora, tem muita gente amarga. Por que já estou olhando vocês dando tudo risadinha? Vocês estão com vontade de falar, né? Eu sei disso, já peguei aqui de cima, viu? Fala para quem está ao seu lado, fala assim: para de ser chato em nome de Jesus. Irmãos, vamos encorajar sonhos, amém, igreja? Encoraje os sonhos das pessoas. Para de ser um chato que desanima o sonho das pessoas. Toma cuidado com quem você conta o teu sonho. Toda vez, irmãos, que eu vejo alguém tentando lutar por um sonho, irmãos, o que eu puder fazer, eu faço por aquela pessoa. Tome cuidado com os ladrões da alegria. Alguns aqui, no final dessa mensagem, eu vou estar orando. Alguns aqui vão ser libertos hoje, porque hoje é dia também de libertação. Alguns que estão no culto online vão ser libertos também. Muitos aqui, um dia você contou o teu sonho e uma pessoa deu uma risada, e aquela risada até hoje está na tua mente. E você falou assim: eu quero ser isso, um dia eu vou ter isso. E a pessoa falou assim: o quê? Você? Você? Quem você pensa que é, moleque? E aquela frase, quem você pensa que é? Você? E talvez alguns tenham até hoje gravado essa risada na sua mente. E toda vez que algo dá errado em relação àquele sonho, aquela risada volta. Mas hoje é dia do Senhor te libertar. Não tenha raiva nem ressentimento. Perdoe essa pessoa. E quando você vier essa risada, e quando vier aquela frase, quem você pensa que é, você vai dizer: obrigado por me lembrar. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou amado, eu sou querido. E aquilo que é importante para mim é importante para o meu Deus. E Ele tem prazer de realizar os desejos do meu coração. E Ele vai realizar este sonho. Lute contra os ladrões da alegria. Lute contra esses demônios, irmãos, que roubam a nossa alegria. Eu sempre olho os ladrões da alegria assim, ó. Imagina assim, uns capetinhos assim, sabe, gente? Uns demôniozinhos assim, ó. Chato que só. E aí eles ficam assim, ó, tudo arisco perto da gente assim, ó. E aí eles ficam observando você. E eles sabem tudo que rouba a sua alegria. O livro de 1 Pedro diz que como um leão ao nosso redor, tentando nos devorar, assim é o inimigo. E ele estuda você. E ele sabe: é isso aí? É isso aí que te deixa irritado? Então já descobri. Descobri o que deixa você irritado. Quem aqui fica irritado com gente lerda? Levante a mão aí. Gente, vocês estão muito irritados, gente, né? Quem fica irritado com gente folgada no trânsito? Levante a mão. E aí vai acontecendo aquilo, irmãos. E aquilo te irrita, aquilo te desanima. É aquelas mesmas palavras, aquilo que a pessoa fala, aquilo te chateia, aquilo te desanima. Preste atenção, por que isso é sério, irmãos? Porque preste atenção nisso seguinte: quantas vezes nós já ouvimos aqui que nós não temos que dar brecha para Satanás, amém, igreja?
Só que quando a gente ouve assim, não der brecha para Satanás, às vezes a gente pensa em pecados grandes e geralmente pecados sexuais. Você sabia, presta atenção nisso, presta atenção aqui, ó. Emoções e sentimentos negativos também são brechas. Então o diabo sabe o que te irrita, te desanima, te entristece, e ele fica fazendo, porque aí você fica com aquela brecha e ele entra. O livro de Efésios 4 fala o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o sentimento negativo não é pecado, mas permanecer naquele sentimento, ele pode dar uma brecha a levar a pecar. Por isso que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequem. E o versículo seguinte continua dizendo: não dê lugar para o diabo. Então as nossas emoções e sentimentos negativos, elas podem se tornar um caminho por onde o diabo ele entra na nossa vida. E nós temos que lutar contra isso e conhecer as nossas áreas. Por exemplo, irmãos, eu sou perfeccionista. E quando as coisas não saem como eu gostaria, eu fico tão frustrado. Eu fico muito frustrado. Eu acho maravilhoso as pessoas falam assim: errei, e vai embora, e continua. Fala, meu Deus, não é tão simples assim. E eu fico, meu Deus, não devia ter falado isso, e não sei o que, e fica ali. Irmãos, eu sofro demais, e eu tenho que me vigiar, porque senão aquilo vai se tornar um espaço para o inimigo entrar, e ele rouba a minha, o quê? A alegria. E se eu perco a alegria, eu perco a força. Eu não gosto de coisas quebradas. Eu lembro, irmãos, de uma época que meu carro começou a quebrar todo mês, e quebrava tanto, que eu lembro que no primeiro dia do mês, um dia eu virei para a pastora Thalita e falei assim: o que será que vai quebrar nesse mês esse carro? Já estava assim, irmãos, igual mosca mesmo, já sabe, né? Já estava assim, começou o mês, hoje é dia 1, vai quebrar alguma coisa esse mês. E às vezes quebrava, irmãos, umas coisinhas, eu ficava irritado com aquilo, e um dia eu falei assim: Deus, o que está acontecendo? Eu sou dizimista, não aceito ter esse desperdício de dinheiro. E o Espírito Santo falou assim: mas você não está dando brecha aí. Seu dízimo está certinho, a sua brecha está na irritação. Você fica tão irritado, que aí o inimigo entra, que aí você perde a alegria, você perde a paz. Aí a gente vai falar o que não deve ser falado, aí a gente vai tratar mal as pessoas que estão perto de nós, aí a gente não vai tomar uma boa decisão. Consegue entender, irmãos? Eu falei: Jesus, obrigado. A partir de hoje, ladrão da alegria, você perdeu. Porque, irmão, sabe como que a gente repreende o ladrão da alegria? A Bíblia nos ensina, para cada demônio tem ferramentas diferentes. Você repreende o ladrão da alegria dizendo: eu não vou ficar triste. Levante a sua mão, diga bem forte comigo, diga assim: ladrão da alegria, você perdeu hoje. Diga mais uma vez: ladrão da alegria, você perdeu hoje, porque a partir de hoje você não rouba mais a minha alegria. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. E sabe, irmãos, naquele mês o carro quebrou. Eu falei: ladrãozinho da alegria, seu capetinha chato. Irmãos, teve uma vez que quebrou a tampa do reservatório da água. Nunca vi dar defeito na tampa de reservatório de água, gente, e custou um dinheirão. Eu falei: quer saber? O carro quebrou aquele mês, irmãos. Levei no mecânico e falei assim: não quero nem saber o que é, para não ficar mais bravo ainda. Só me passe o valor e depois eu pago e busco depois. E aconteceu isso, irmãos, e não fiquei triste não. Naquele dia eu pus uns louvores assim, a bondade de Deus. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. E passei o dia louvando e glorificando a Deus. Peguei o carro arrumado. No outro mês quebrou de novo. Falei assim: você está enfrentando, ladrão da alegria? Porque, irmãos, a Bíblia diz que tem que resistir. É batalha, não é coisinha assim não, é batalha. Falei: tem problema. E levei lá de novo o mecânico, falei: não quero nem saber o que foi, só me passa o valor, a hora que eu busco. E aquele dia foi um dia de louvor e de adoração ao Senhor. No terceiro mês não quebrou mais, depois não quebrou mais. Aquele carro, irmãos, nunca mais me deu despesa, só fiz a manutenção básica até o dia que eu vendi, e foram mais 2 anos depois. Sabe por que isso, irmãos? Porque nada vai roubar a minha alegria. Repita comigo, diga assim: nada vai roubar a minha alegria. Pastor, mas eu errei. Se arrepende, se corrige e olha para frente. Perdoe a você, perdoe as pessoas, repreende esse ladrão da alegria. Fala: eu não vou ficar bravo. Na minha casa hoje, esse dia é dia sem briga aqui em casa. Então, mês da família. Tem dia que você fala: porque tem dia que não dá para corrigir também tudo toda hora. Não, eu preciso corrigir, mas tem dia que dá, olha, hoje é um dia sem briga nessa casa. Hoje nós vamos ter um dia de sonhos, nós vamos ter um dia de alegria. E em nome do Senhor Jesus, irmãos, deleite-se no Senhor, deixa Ele satisfazer o teu coração.
e Ele vai atender o desejo do seu coração. Deixe o Senhor te encher. Deleitar não é deletar. Vamos, turma? Amém, turminha? Deletar é apagar. Deleitar tem um izinho no meio. Deleitar significa se satisfazer. E se o Senhor satisfazer teu coração, e você estiver tão cheio, levante seus olhos, levante teu rosto, levante os teus braços assim, e pede agora para o Senhor te encher. Se Ele encher teu coração, e você estiver tão cheio dEle, os olhos dEle vão passar sobre você agora. E se Ele ver que este sonho não vai pegar o lugar dEle, este sonho não vai te afastar dEle, este sonho não vai te afastar da presença dEle. Salmo 37:4, um versículo que começamos: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Fale com o Senhor agora, enquanto nós cantamos este louvor. Faça desse louvor uma oração ao nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Enquanto você vai cantando, eu vou estar orando por você. Senhor, nós oramos a Ti agora e clamamos, ó Senhor. Clamamos, ó Pai, a Tua presença neste momento, Senhor. Senhor, Pai, nós oramos agora, Deus, ó Pai, e repreendemos, ó Senhor, toda obra do nosso inimigo, toda a confusão da mente agora vai saindo em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, ó Pai, essa mente que não sabe o que quer, Senhor. Eu repreendo as dúvidas, ó Pai. Eu repreendo as incertezas agora. Se você quiser colocar a mão sobre a tua cabeça, põe agora sobre a tua cabeça e vai repreendendo agora. Diga: eu expulso toda dúvida, eu expulso toda incerteza. Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não aceitamos viver confusos, nós não aceitamos viver perdidos, ó Senhor. Eu repreendo e dou uma ordem agora. Satanás, pega tudo que é teu e sai agora em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, Satanás. Solta agora essa risada que paralisou esta vida. Toda vez que ela lembra daquela risada, aquela palavra negativa que foi falada, eu dou uma ordem agora. Saia, solta essa mente agora. Eu repreendo essa mentira em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo você, ladrão da alegria. Comece a repreender agora, igreja. Diga: Satanás, eu te ordeno, pega tudo que é teu e solta a minha mente agora. Eu repreendo todo desânimo, eu repreendo todo cansaço agora. Vai saindo em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Comece a orar por esta vida agora. Senhor, declaramos o Teu renovo, declaramos a Tua força sobre nós, meu Pai, a força para perseverar. Nós não vamos desistir desse sonho, porque esse sonho é importante. Você é importante para muitas pessoas, e esse sonho é importante para muitas pessoas. Deus manda dizer: este sonho não é só para você, eu estou contando com você, porque esse sonho vai abençoar a vida de muita gente. Lute por este sonho. Esse sonho vai ser bênção para a sua família, esse sonho vai ser bênção para os que estão perto de você. Continue clamando agora. Não ore por você, mas ore por aquele que está do seu lado. Enquanto os instrumentos tocam, abre a tua boca agora. Senhor, nós oramos agora e clamamos o Teu renovo. Eu clamo a Tua força, que todo cansaço sai agora, toda vontade de parar, toda vontade de largar tudo, sai agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos em 40 dias de milagres. Eu ordeno agora que haja cura sobre o seu corpo, o sonho de ter a saúde, o sonho de poder voltar a fazer aquilo que fazia antes. Oh Deus, ó Pai, traga agilidade a este corpo. Eu repreendo doenças, saiam. Eu repreendo tristeza, eu repreendo desânimo. Essa vida que está escrava de vícios, está escrava de relacionamentos errados, de negócios errados. Eu ordeno que todas as correntes malignas caiam por terra agora. Toda opressão nas madrugadas, pensamentos de morte, pensamento de desânimo, eu dou uma ordem: saiam agora em nome de Jesus. Receba a vida, receba a alegria. Levante as tuas mãos agora e declare a alegria do Senhor. Declare: eu receba a alegria, receba a força, receba o contentamento. Receba agora a presença do Espírito Santo, receba a presença do Senhor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Declare: e ontem e hoje pra sempre será. Só Deus, só Teu é o reino e tudo que há.
Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Eu sou está aqui. Eu sou o que você precisa. Eu sou aquele que já fez uma vez. Aquele que fez uma vez, faz de novo. Aquele que fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Eu estou cuidando dos teus filhos, diz o Senhor. Eu estou cuidando dos teus filhos. O futuro dos teus filhos já estão guardados. Receba, pai, receba, mãe, uma paz no teu coração. Receba paz em teu coração. Eu sou Deus que estou guardando o futuro dos teus filhos. Eu estou guardando o futuro da tua casa. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo ontem, é o mesmo hoje. O Alfa e o Ômega. Toda a sua força. Eu vou sonhar. Não vou ser. Você crê nisso? Tu és o meu abrigo. Declare, eu sei que nunca falhas. Faça desse louvor uma oração. Eu sei que nunca falhas. Eu sei que nunca mudas. Eu sei que nunca mudas. Se eu somente confiar, eu vou viver das promessas pra mim. Aleluia. Ele está gerando novos sonhos em teu coração. Ele está gerando novos sonhos da tua mente. Nos próximos dias você vai ter sonhos. E quando esses sonhos começarem a surgir, ideias, coisas novas para você fazer, talvez a tua primeira reação vai dizer: quem sou eu? Eu não tenho condições para fazer isso. Isso é uma ideia boba. Mas Deus já manda dizer para você: não rejeite os sonhos que eu estou colocando, porque eu sou tudo aquilo que você precisa. Tome posse, irmãos, que o Senhor está realizando sonhos nessa manhã. Amém, igreja? Glória a Deus. E nós vamos encerrar agradecendo ao Senhor por este culto tão bom. Mas, irmãos, quando a gente fala de sonho, também dá muita fome, né, gente? Porque a gente lembra do sonho da padaria, né, gente? Mas pastora Thalita e eu mimamos muito vocês, viu? Então a gente preparou uma lembrancinha para toda a igreja, um sonho para cada um. Olha, irmãos, que benção. E isso, pode aplaudir a Jesus, irmão. Comida a gente aplaude, viu? Amém. É uma lembrancinha, um mimo. É só para fixar a mensagem mesmo na tua mente, fixar no teu estômago também, viu, irmãos? Né, pastor, mas vai atrapalhar o meu almoço? Não vai atrapalhar, viu, irmãos? Porque ele é bem pequenininho, viu? Né? Tem uns que estão de regime aí. No culto das 9, o militão foi pegar assim o sonho. A Carminha fez assim só para ele assim, ó, não, viu? Então por isso que a gente vai estar deixando lá, porque às vezes tem pessoas que não pode, né? Tem uns que estão no regime, a esposa está do lado pegando no pé ali, né? E também nós não vamos entregar, irmãos, para as crianças, porque às vezes a criança tem alergia a alguma coisa, os pais sabem que pode. Amém, irmãos? E a gente também vai concentrar a saída aqui para que a gente possa desfrutar desse momento de comunhão. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Você tem algo para agradecer ao nosso Deus? Você tem muito para agradecer. Amém, igreja? Levante as suas mãos agora o mais alto que você puder e só agradeça a Jesus. Nesse último minuto que nós temos, só agradeça. Pai, obrigado pelo seu amor. Não peça mais nada. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pela nossa igreja, todos que serviram para este culto acontecer, ó Pai. Obrigado pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado. Pouco ou muito, eu digo muito obrigado. Declaramos, ó Pai, mais uma vez uma semana abençoada, de vitória, de conquistas, de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós e protegida de todo mal. E que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso querido Salvador Jesus e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.